Eu acredito fortemente que na universidade o que nos dá a credencial de ensinar é a nossa competência em produzir conhecimento. Nós somos professores universitários porque nós ensinamos os nossos alunos um conhecimento que nós produzimos no nosso laboratório. Se nós formos apenas repetidores do livro, nós seríamos professores de uma escola qualquer, não necessariamente um professor universitário. Meu nome é Eliana Martins Lima, eu sou jataiense. Saí de Jataí apenas com meus 16 anos para prestar o vestibular aqui na UFG no ano de 1985. Foi um desbravamento de caminhos, de espaços, e eu vim para Goiânia, então, assim que passei no vestibular naquela época, eu fiz o então chamado segundo grau, ensino médio, que tinha sido criado dentro de uma instituição de ensino lá em Jataí, chamada de Habilitação Básica em Saúde. Então, durante o meu segundo grau, eu comecei a ter um pouco mais de visão e a despertar o meu interesse na área das ciências biológicas. Então, acho que a farmácia foi uma escolha acertada por toda a complexidade e a diversidade de temas que fazem parte do currículo de formação do farmacêutico. Fui monitora de química orgânica, de imunologia e uma série de outras disciplinas que apareceram na minha trajetória como estudante de graduação. Eu finalizei o curso de graduação em farmácia em 1989, comecei um curso de especialização em imunologia na época e também, simultaneamente, fui fazer a única habilitação que a UFG oferecia, que era na área de análises clínicas. Então eu fui trabalhar numa farmácia de manipulação, e ali eu fiquei responsável exatamente por estar sempre dentro do laboratório, olhar as prescrições e preparar os medicamentos, preparar produtos para uso na pele. Pouco tempo depois de eu estar trabalhando nessa farmácia de manipulação, foi pouco mais de um ano, houve uma aposentadoria de um número muito relevante de professores na faculdade de farmácia naquela época. E isso abriu possibilidade de concurso, não apenas para cobrir o espaço deixado por essas aposentadorias recentes, mas a faculdade então decidiu por ampliar a oferta daquelas habilitações, que na época então só análises clínicas, e agora a faculdade passaria a oferecer habilitação na área de alimentos e na área de indústria farmacêutica. Quando eu vi essa oportunidade, eu não pensei duas vezes, fui prestar o concurso para a área de então chamada farmacotécnica industrial, que hoje nós chamamos mais de tecnologia farmacêutica, que é a área onde estudamos e ensinamos a produção de medicamentos na indústria farmacêutica. E aí entrei para a UFG, fui nomeada no dia 1º de novembro de 1991. Então acabei de completar 30 anos como professora na UFG e mais de 35 anos de vida dentro da UFG, porque eu me formei aqui e entrei para a carreira docente, na qual eu trilhei todos os degraus dessa carreira docente. Eu fui professora auxiliar, depois do mestrado fui professora assistente, concluído o meu doutorado fui professora adjunto, depois foi criado o nível de professor associado, que se poderia promover depois de um certo tempo como adjunto. Eu me tornei professor associado e em 2015 eu fui promovida a professora titular. Então, eu já sou professora titular há 6 anos. Eu fui atrás da qualificação na pós-graduação estrito sensu, que era e continua sendo um pré-requisito indispensável para a carreira acadêmica. Éramos poucos docentes. Então, eu fiz o doutorado indo e vindo, viajando entre Goiânia e São Paulo. Concluído o meu doutorado, estando na UFG como responsável por diversas disciplinas, mas todas elas voltadas sempre para a área de tecnologia farmacêutica, tecnologia industrial farmacêutica, faltava
uma questão que era absolutamente indispensável, né? Faltava infraestrutura de laboratório para que eu pudesse colocar para funcionar aquilo que o meu desejo me inquietava desde o início da minha atuação na UFG como docente. Então, nós não tínhamos laboratório. Nós tínhamos os laboratórios de aulas práticas apenas, e a Faculdade de Farmácia não tinha um histórico de pesquisa. Então, estava claro que eu precisava partir do zero, né? E o zero nunca é um bom ponto de partida quando você solicita recursos de fomento de uma agência que financia pesquisa e desenvolvimento, porque você ainda não teve condição de provar a sua capacidade para fazer aquilo. E naquele período eu comecei também a coordenar as atividades de pesquisa e pós-graduação lato sensu na Faculdade de Farmácia. Pouco tempo depois disso, em uma reunião, eu conheci as pessoas que ocupavam a Secretaria de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Científico aqui no estado de Goiás, e começou a entrar em atividade os fundos do FNDCT, que hoje também a mídia tem falado tanto, porque foi a grande parcela de recursos que deixou de fazer parte do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. A partir daí, também conhecendo pessoas da UEG, que era uma universidade recém-criada, na busca de adquirir uma infraestrutura de pesquisa que pudesse viabilizar os projetos numa área do conhecimento tão dinâmica, tão moderna e que é extremamente onerosa do ponto de vista financeiro. A gente precisa de equipamentos muito sofisticados e modernos e matérias-primas para trabalhar que também são praticamente 100% importados e equipamentos que precisam de manutenção sofisticada. Então, com o início das atividades do FNDCT, lá no finalzinho da década de 90, em parceria com uma professora da UEG, fizemos um primeiro projeto para infraestrutura básica de laboratórios. Com esse projeto, nós conseguimos equipar laboratórios lá em Anápolis, da UEG, que era recém-criada, e conseguir fazer uma reforma no espaço físico da Faculdade de Farmácia, que fica ali atrás do Museu Antropológico, que estava desativado há muitos e muitos anos. Então, ali comecei a montar o laboratório e de uma forma que permitisse, essa infraestrutura básica também permitia abrir as portas para a interação com indústrias e outras empresas do setor farmacêutico. A partir daí, com a infraestrutura básica, tudo ficou diferente, porque a partir de agora eu já não estava mais naquele ponto zero de partida ao solicitar recursos num edital competitivo. Eu fui conseguindo, ao longo dos anos, a aprovação de projetos muito importantes e muito significativos, vários deles com uma parceria de indústrias do setor farmacêutico, setor cosmético, e com isso fomos montando uma infraestrutura de pesquisa sem paralelo em todo o Brasil. Então, nós hoje temos um centro de pesquisa de 2.200 metros quadrados dentro do Parque Tecnológico da UFG e que abarca 3 grupos de pesquisa muito importantes aqui para a instituição e alguns dos projetos com mais elevado nível de inovação na área da saúde, principalmente voltados para desenvolvimento de medicamentos, avaliação de segurança e eficácia desses medicamentos. Se chama LIFE, Laboratórios Integrados para a Inovação em Ciências Farmacêuticas. O meu laboratório se chama Farmatec, com as iniciais de tecnologia farmacêutica invertido. Tá? Porque todo o enfoque do que nós desenvolvemos lá dentro é tecnologia farmacêutica, mas nós temos uma participação muito importante de colaboradores de outras áreas de conhecimento, da odontologia, da física principalmente, que também fazem uso da nossa infraestrutura. Eu estudei lipossomas desde o primeiro dia que eu fui para o mestrado. Começou a curiosidade lá na farmácia de manipulação. Lá na farmácia de manipulação. Mas quem diria que seria a pandemia de Covid-19 que tornaria o mundo inteiro ávido por uma solução que foi trazida por lipossomas. As vacinas da Pfizer e da Moderna são
lipossomas modificados. Há 30 anos, praticamente, eu estudo e consolidei a minha linha de pesquisa em cima desse tipo de sistema, de trabalhar com essas partículas. Quando eu tomei a minha terceira dose de vacina, que foi a vacina da Pfizer, eu saí de lá pensando, acabei de receber os meus próprios lipossomas aqui numa injeção de vacina. Então isso é extremamente gratificante, saber que eu trabalho numa área cujo conhecimento que eu ajudo a produzir pode servir de alicerce, pode contribuir com um avanço do conhecimento numa área tão importante, tão relevante e que o mundo todo hoje tem se beneficiado dela. Entre orientações de mestrado, doutorado e supervisão de pós-doutorado, eu já orientei mais de 80 alunos. São mais de uma centena de trabalhos publicados. Eu entendo que, como professora universitária, como pesquisadora, como cientista, talvez a maior investigação que eu possa fazer é identificar em cada um dos meus alunos qual é a sua maior potencialidade e contribuir para que o caminho que esse aluno vai trilhar seja um pouco menos tortuoso e atribulado do que aquele que eu trilhei. Então, por isso eu quis sempre investir em infraestrutura, em boas condições para que eles trabalhem e fazer com que eles tenham e desenvolvam ao longo da sua formação dentro do meu laboratório, no meu grupo de pesquisa, fazer com que eles desenvolvam aquela mesma sementinha de intriga, de vontade de descobrir, de vontade de fazer mais. Então hoje saber que eu já tive a possibilidade de impactar a vida aí de dezenas, de centenas e considerando os alunos de graduação, milhares de farmacêuticos que nós já formamos aqui na nossa universidade, é um motivo de muito orgulho para mim e acho que é um momento bem interessante de fazer essa retrospectiva desses meus 30 anos de carreira docente aqui na UFG e relembrar o quanto a nossa instituição mudou e eu mudei com ela, né? Mas sempre mantendo o entusiasmo, aquela vontade intrigante de fazer mais e melhor. Eu carrego comigo uma frase, eu sou muito musical, né? Aprendi a tocar violão aos 6 anos de idade e uma das coisas que a minha memória funciona muito bem é para letras de música que me falam alto e profundamente. E tem uma letra de uma canção maravilhosa gravada por Milton Nascimento e Elis Regina, escrita pelo Fernando Brant, que diz o seguinte: se muito vale o já feito, mais vale o que será. Então nós temos muito para fazer ainda, em cima daquilo que já foi feito, que também vale muito.